Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889, com a proclamação da República, beleza? Mas antes de mais nada eu vou pedir para você dar um like aí no nosso vídeo e também deixar nos comentários qualquer dúvida ou sugestão, tá bom? Então, vamos lá. No Segundo Reinado, nós já vimos que ele inicia aí com o golpe da maioridade, né, onde Dom Pedro assume o trono ainda adolescente, né, e nós temos o fim do período regencial. Já a partir de 1800, falando aqui sobre os pontos que a nossa apostila ela destaca, né, na aula passada nós falamos sobre o período do Segundo Reinado, mas agora nós vamos falar sobre algumas questões econômicas e sobre a crise do Império, tá? E lá em 1844 foi feito aí o que nós chamamos de tarifa Alves Branco, aonde mexeu um pouco na questão de impostos, né? Anteriormente nós tínhamos 15% de impostos cobrados nos produtos vindos de fora do Brasil, e a partir da tarifa Alves Branco ele passa a cobrar 30% do valor dos produtos que ainda não tinham no Brasil e 60% de impostos sobre os produtos que vinham e que já existiam aqui, vinham lá de fora, mas que já existiam aqui, iam fazer concorrência. O objetivo dessa lei era aumentar a arrecadação de impostos, mas ela também incentivou a produção interna, né, o processo de industrialização que começou no Brasil de forma muito tardia, mas pelo menos iniciou aí a partir de 1844. Também nós temos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei aí inspirada, né, como posso dizer assim, uma lei que veio a partir da lei do Bill-Abordain, né, proibindo no Atlântico o tráfico de escravos. Qualquer navio que fosse encontrado com escravos no Atlântico, esse navio poderia ser preso, apreendido ou afundado. Essa lei do Bill-Abordain, né, trouxe como reflexo para o Brasil a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que decretava o fim do tráfico negreiro no Brasil. Essa lei do Eusébio de Queiroz foi uma lei que foi feita aí para poder também dar uma resposta aos ingleses, porque também desde 1807, desde 1808, o Brasil ele sofre com pressões inglesas para o fim da escravidão. E lá em 1850 nós temos essa lei Eusébio de Queiroz como uma resposta, mas que essa lei ela não acabou efetivamente com o tráfico, mas ela só fez aumentar o tráfico interno de escravos e também o contrabando, e o valor do escravo ele subiu muito. Essa lei, né, ela colaborou aí para o fim da escravidão e tal, mas é o início de um longo processo para o fim da escravidão no Brasil. Também no nosso livro nós temos aí falando sobre a Lei de Terras, que foi uma lei que foi feita por Dom Pedro II com o objetivo de também arrecadar mais dinheiro. Mas a partir dessa Lei de Terras ele transforma a terra em uma mercadoria, né? Podemos dizer assim. Ele diz que a partir dessa lei, todas as terras no Brasil, para serem adquiridas, têm que ser adquiridas através de compra. E todas as que foram feitas através das doações das Seis Marias, ou de doação quaisquer que seja, ou também de apropriação, né, quando a pessoa chega lá para morar, essas terras que eram conhecidas como terras devolutas, essas terras pertenciam ao Estado. Então essas pessoas precisavam se registrar
registrar suas terras, né? E outras, se fosse também adquirir, teria que comprar. Isso dava somente terras a pessoas que já tinham muitos recursos, pessoas que tinham muito dinheiro, né? Por exemplo, os imigrantes passaram a ter dificuldades em adquirir terras, como também brasileiros pobres, né? As terras aí, nós temos um entrave aí para as questões das terras no Brasil. Também nós temos a destacar nesse período aí também a Era Mauá, que foi uma era muito importante no segundo reinado para o desenvolvimento do Brasil. Por quê? A Era Mauá, ela foi uma consequência da lei Alves Branco, porque essa lei Alves Branco, ela abriu as portas para a produção interna e abriu as portas também para o investimento de capital, tanto de brasileiros quanto de alguns estrangeiros. Mas há de se destacar aí Mauá, que ficou chamada de Visconde de Mauá, né? Ele trouxe junto com ele um surto de investimento urbano gigantesco para o Rio de Janeiro e também para algumas outras regiões, mas principalmente se concentrando aí na região sudeste, onde nós temos o estaleiro, né, que era o maior da época, o estaleiro que era de Mauá. Também nós temos a Companhia de Gás e Iluminação do Rio de Janeiro, as estradas de ferro que foram trazidas da Inglaterra aí por investimento de Mauá. Nós temos o Banco Mauá também, que foi uma criação dele, onde teve várias filiais dentro e fora do Brasil também. Nós temos também o cabo telegráfico, que ligava aí a Europa ao Brasil, o cabo submarino telegráfico, que também foi muito bom para a comunicação entre a Europa e o Brasil. E ele foi um cara muito além do seu tempo, foi um homem com uma visão muito grande de desenvolvimento do Brasil. Mas, infelizmente, ele entrou em falência em 1870 devido a diversos fatores, como, por exemplo, o choque com as elites latifundiárias brasileiras, e também ele era um defensor do fim da escravidão. Os cafeicultores promoveram grandes boicotes a Mauá e as suas empresas e também ao seu processo de industrialização. Beleza? Vamos lá. Passando para o processo de crise do Brasil, né? Onde nós temos o processo aí de queda de Dom Pedro II, nós temos a destacar algumas questões, né, que nós podemos falar aqui, que é a questão religiosa, militar e política. Lembrando que, como eu falei, a base econômica era o café, plantado lá no Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista, onde faz a divisa também com o estado do Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá. Falando sobre as questões da crise, a primeira questão, o primeiro ponto que é bom nós destacarmos aqui, que é a questão religiosa. Questão religiosa essa, onde nós temos o Estado com aquele padroado, né, onde a igreja tinha o padroado, que os membros da igreja eram ligados ao Estado, onde nós temos a Igreja Católica como religião oficial e também alguns membros lá do clero recebendo salários do Estado, de Dom Pedro II, que pagava o salário desses líderes religiosos. O que aconteceu? Lá na Europa nós temos a unificação da Itália, Alemanha, e algumas revoluções acontecendo durante esse período. Uma bula, uma resolução do Papa proibindo os membros da maçonaria de participarem da igreja. Isso, quando chegou ao Brasil, causou um grande problema, porque o Dom Pedro II era maçom, como também muitos funcionários do Estado também eram maçons, muitos membros da igreja, e isso causou um grande desconforto, um grande problema, né? O que aconteceu? Algumas lideranças do clero, né, do baixo clero, se uniram a Dom Pedro e falaram, não, beleza, tá certo. Ele simplesmente rejeitou as novas vindas da igreja, vindas de lá da Itália, lá do Papa, e
alguns membros do baixo clero aprovaram, mas outros, como por exemplo os bispos, eles não aceitaram e criticaram Dom Pedro. Isso fez com que Dom Pedro ele prendesse esses bispos, né, e condenou eles a trabalhos forçados. Isso causou um grande desconforto, causou também o rompimento da igreja com Dom Pedro. Isso causou o primeiro processo de rompimento. Já a partir daí, nós temos também o rompimento, a questão militar, porque o Brasil participou da Guerra do Paraguai. Nessa guerra, onde o Brasil perdeu muitas pessoas, tiveram muitas mortes, e também o Brasil ele gastou muito dinheiro com essa guerra. Depois dessa guerra, os militares chegaram no Brasil achando que eles seriam reconhecidos, que eles teriam voz, que eles poderiam participar. Muitos militares chegaram aqui no Brasil com uma mentalidade mais progressista, uma mentalidade abolicionista, republicana, tá? Nós temos os militares se achegando ao movimento abolicionista e eles queriam um pouco mais também de participação no governo, com ideias positivistas e também eles, além disso, eles também estavam mais organizados. Esses militares não tiveram voz. Quando chegaram, Dom Pedro proibiu eles até de falar com jornalistas. Isso causou um grande desconforto entre os militares. Tanto é que até mesmo oficiais começaram a se pronunciar contra algumas coisas que eles estavam vendo de errado, como por exemplo corrupção, né, dentro até mesmo dos militares, como por exemplo Deodoro da Fonseca. Ele foi um dos que se manifestou por esse motivo, né? Quando um militar também, ele falou aos jornais de forma que era proibido, foi cobrado de Deodoro da Fonseca que chamasse a atenção e cobrasse esse militar, e ele se negou a isso. Enfim, a partir daí nós temos um desconforto muito grande entre os militares e a coroa, justamente por essas questões que nós acabamos de citar. Também nós temos a questão política, porque a partir de 1850, que nós vimos a Eusébio de Queiroz, nós temos outras leis que também vieram a reboque dessa. Por quê? Essas leis são chamadas de leis protelatórias. São leis que fizeram protelar a abolição da escravidão. Como, por exemplo, a lei do ventre livre de 1871, que dizia que a partir dessa lei todos os escravos, ou todos os negros nascidos a partir dessa lei seriam livres. Nós temos a lei do sexagenário em 1885, né? Lembrando aqui, uma vez o escravo saído, o escravo livre, morando dentro, com a mãe escrava, morando dentro de uma fazenda, ele provavelmente vai ser também, vai passar a trabalhar ali de forma compulsória, né? É um fato. Também, então, essa lei aqui não resolvia muitos problemas. Depois lançou em 1885 a lei de sexagenário, que a partir de 60 anos e da data da lei, todos os escravos com 60 anos poderiam ser libertos. Lembrando que a maioria dos escravos eles não chegavam nem a 60 anos de idade. Então isso aqui também não fez muito sentido, foi uma lei protelatória. Mas o que realmente causou muitos problemas na questão política foi a lei a lei Áurea em 1888, em 13 de maio de 1888. Porque essa lei Áurea, depois de Dom Pedro II ter dado autorização para sua filha, né, assinar essa lei, abolindo a escravidão, o que aconteceu? Muitos, a maior força de apoio de Dom Pedro, que eram os cafeicultores do Oeste Paulista e também do Vale do Paraíba, principalmente, os que tinham muito dinheiro, eram os financiadores praticamente da coroa. Esses caras aí, esses donos dessas fazendas,
eles se voltaram contra o reinado de Dom Pedro justamente devido a essa assinatura dessa lei. Porque muitos deles imaginam o valor de um escravo era o valor de um carro de luxo hoje, né? Imagina quem tem 100, 200, 300 escravos, né? Ter que libertar esses escravos e não ter aí uma indenização. Muitos deles ficaram insatisfeitos por não terem essa indenização do Estado. E esse foi o fator aí principal para que a questão política ela se manifestasse. E aí, dentro dessa situação dos escravos, né, e também a questão abolicionista, que ganhou muita força a partir da segunda metade do século XIX, o movimento republicano passa a ter muita força, passa a ter um crescimento muito grande, principalmente porque nós temos aí 3 movimentos republicanos que ganham força. O primeiro é o republicano, que é bom nós destacarmos, o republicano histórico, que é aquele republicano desde a década de 70 do século XIX, aquele republicano raiz que luta pela transformação do Estado com as ideias liberais. Depois nós temos o movimento republicano positivista, que é o republicano da ala militar, né? Onde os militares queriam um modelo de república onde eles tivessem o protagonismo, tá? Então, depois nós temos também os republicanos do 14 de maio, conhecido como republicanos do 14 de maio, que são os republicanos que vieram após a abolição da escravidão. Dentro desse contexto, é interessante entender que esses 3 movimentos republicanos, eles queriam uma república distinta uma da outra, tá? Um queria a república positivista, que era o dos militares, outro onde eles tivessem o protagonismo, outros queriam a república baseada aí nas ideias do iluminismo, né? Que eram os republicanos raízes, aqueles lá da década de 70, né? Os republicanos históricos. E depois nós temos também os republicanos chamados republicanos de 13 de maio, onde eles queriam uma república, mas com o protagonismo do café, do baronato cafeeiro, tá bom? Esses foram os fatores que levaram a Dom Pedro II ser deposto lá em 1889 com a proclamação da República, tá bom? Então, espero poder ter colaborado com vocês para conhecerem um pouco mais sobre o segundo reinado, beleza? Então, deixem um like, dúvidas e comentários aí. Não esqueçam de deixar, né, suas dúvidas, sugestões nos comentários, beleza? E até a próxima aula. Valeu, galera!